Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 911. Às margens de um pequeno riacho na Terra do Fogo, Konan usou seu ninjutsu de papel para envolver Naruto e Fu, que estavam inconscientes como múmias, e então os controlou telecineticamente levando-os para o ar. Assim que terminou de selar os dois Jinchuriki, ela se virou para Nagato. Muito bem, com isso eles não conseguirão se libertar. Vamos lá. Nagato assentiu levemente. Os dois seguiram para a nova base da organização Akatsuki. Voxas! Assim que os dois membros fundadores da organização Akatsuki começaram a caminhar, de repente, houve um clarão prateado. Quando o clarão desapareceu, um ninja pousou entre os dois Jinchuriki flutuantes. Este é ninguém menos que Ataque Kakashi. Devido ao aviso de Kuroto sobre as chances da Akatsuki agir e tentar capturar os Jinchuriki em meio ao caos causado pelo golpe do clã Uchiha, Naruto e Fu foram enviados ao Monte Myobuku para evitar essa potencial crise. No entanto, Kuroto não se convenceu e instruiu Kakashi a colocar a marca do dragão voador em Naruto e Fu para que mesmo se fossem levados, pudessem ser resgatados. Foi exatamente por esse motivo que o ancião Hiruzen instruiu Kakashi a resgatar Naruto e Fu. Embora o aparecimento repentino de Kakashi tenha surpreendido Nagato e Konan, eles responderam prontamente: é Ataque Kakashi. Konan imediatamente assumiu o controle dos dois corpos dos Jinchuriki e tentou afastá-los de Kakashi. Enquanto isso, Nagato ergueu o braço em direção a Kakashi. Enquanto os dois membros da Akatsuki tomavam medidas ativas para impedir que Kakashi os levasse embora, os dois Jinchuriki Kakashi, que acabará de chegar, estava um pouco confuso e tentava entender a situação. Ambos os Jinchuriki estavam cobertos de papéis, dificultando a identificação de quem era Naruto e quem era Fu. Além disso, Nagato e Konan reagiram à sua chegada, deixando com pouco tempo. Ele escolheu o mais próximo e pressionou a mão sobre ele. Voxas! Instantaneamente, um dos Jinchuriki cobertos de papel desapareceu num clarão prateado. Kakashi, depois de afastar um dos Jinchuriki de Konoha, virou-se e correu em direção ao segundo. No momento em que estava prestes a tocar o segundo Jinchuriki, a voz fria de Nagato ecoou: Shiha Tensei. Uma tremenda força repulsiva o atingiu, arremessando-o para longe. Bum! A força repulsiva foi tão potente que Kakashi foi lançado como uma bala de canhão. Ele atravessou várias árvores grandes uma após a outra, criando uma nuvem de poeira que se estendeu por centenas de metros pela floresta antes silenciosa. Parece que fomos um pouco descuidados, murmurou Nagato ao notar a ausência de um dos dois Jinchuriki. Ele não havia considerado que Konoha marcaria os Jinchuriki com a marca do dragão voador. Sua negligência levou ao resgate de um dos Jinchuriki capturados por Ataque Kakashi. Tal erro era intolerável para ele. Ele também não podia permitir que Kakashi recuperasse o outro Jinchuriki. Deixar isso acontecer tornaria os esforços daquela noite em vão. Ele não sabia quando teria outra oportunidade tão favorável. Imediatamente, ele mirou no segundo Jinchuriki e usou um de seus clones do limbo para protegê-lo. Com o clone do limbo protegendo o Jinchuriki, Nagato tinha certeza de que ninguém no mundo ninja, exceto Yama, poderia tirá-lo dele. Ele aguardou pacientemente o movimento de Kakashi. Rachadura. De repente, o chão sob seus pés rachou quando Kakashi, envolto em relâmpagos, surgiu e lançou um ataque contra Nagato. Zap! Diante do ataque de Kakashi, Nagato não se esquivou. Em vez disso, agarrou Kakashi pelo pescoço e absorveu o relâmpago que o envolvia, afirmando: inútil. Talvez. Kakashi murmurou, depois sorriu, ou talvez não. De repente, sua forma se transformou em relâmpago e ele atacou Nagato. No entanto, não era o verdadeiro ataque Kakashi, era um clone de relâmpago. Zzzzzz. No entanto, o raio não produziu o efeito desejado, pois Nagato o absorveu por completo, tornando-o aparentemente inexistente. Pul. Quando a luz ofuscante se dissipou, ocorreu uma explosão repentina. Uma bomba de fumaça explodiu, liberando uma nuvem de fumaça que envolveu os arredores, obstruindo a visão de todos. Voxas! Aproveitando-se da cortina de fumaça, o verdadeiro Kakashi materializou-se ao lado do Jinchuriki, tentando recuperar o segundo. Concluído com sucesso, pensou Kakashi, com um brilho de alegria nos olhos ao ativar a marca do dragão voador. Um clarão prateado surgiu. Pá! No entanto, antes que pudesse se deleitar com o sucesso, uma reviravolta inesperada aconteceu, levando-o a exclamar: isto? Ufa, se eu tivesse chegado um instante depois, ele teria resgatado o segundo também, murmurou Konan. No breve instante em que Kakashi estava prestes a ativar o deus do trovão voador, Konan rapidamente usou seus papéis para criar múltiplas camadas entre Kakashi e os Jinchuriki. Como resultado, o que desapareceu não foram os próprios Jinchuriki, mas os papéis que os cobriam. Antes que Kakashi pudesse reagir a essa mudança repentina ou tentar ativar o deus do trovão voador novamente, uma força invisível atingiu seu estômago com um poder tremendo. Bum! Mais uma vez, como uma bala de canhão, ele foi arremessado para longe. Tosse. Kakashi tossiu sangue. Isso dói demais. Se eu for atingido por outro desses ataques, com certeza estarei morto, murmurou ele enquanto se levantava e olhava para Nagato, Konan e os Jinchuriki que eles estavam protegendo. Em sua tentativa anterior de recuperar o segundo Jinchuriki, Kakashi havia enviado sem querer a criação de papel de Konan. Uma pequena abertura apareceu nos papéis que cobriam o Jinchuriki. Kakashi agora podia identificar o indivíduo, e sua expressão escureceu. Este é Naruto. O que significa que aquele que eu enviei antes era Fu. Capítulo 912.
Este é o Naruto. Então, aquele que eu enviei antes era o Fu, Kakashi murmurou com uma expressão preocupada. Devido à considerável distância entre Konoha e sua localização atual, ao fato de Naruto e Fu estarem envoltos em papel e ao tempo limitado disponível, Kakashi não teve a oportunidade de identificar individualmente Naruto e Fu. Como resultado, ele optou por enviar primeiro o Jinchuriki que estava mais próximo. Naturalmente, Kakashi havia chegado com a intenção de resgatar ambos os Jinchuriki. Contudo, se não conseguisse resgatar os dois, priorizaria Naruto em detrimento de Fu. Naruto ocupava uma posição singular, não apenas como Jinchuriki de Konoha, mas também como filho do sensei de Kakashi. Essa ligação significava que Kakashi nutria um carinho especial por Naruto. Esse sentimento levou Kakashi a ter esperança de que o Jinchuriki que ele havia enviado para Konoha anteriormente fosse Naruto. Infelizmente não era o caso. Aquele que ele havia enviado antes acabou sendo Fu, e não Naruto. Agora, como vou recuperar o Naruto? Ponderou Kakashi, concentrando-se na figura flutuante de Naruto atrás de Nagato. Do outro lado, Nagato também fixou o olhar em Kakashi. Você está usando o jutsu do dragão voador, correto? Perguntou, acrescentando. É bastante surpreendente presenciar esse jutsu em ação. Sem dúvida, é um ninjutsu complexo, e você o domina muito bem. Você conseguiu usar o elemento surpresa para capturar um dos Jinchuriki. No entanto, se você acha que essa mesma abordagem funcionará novamente, está enganado. Kakashi cerrou os dentes e retrucou. Não importa no que você acredite. Mesmo assim, não permitirei que nenhum mal aconteça a Naruto. Faça o seu melhor, mas você não vai conseguir tirá-lo de nós, respondeu Nagato em tom seco, como se estivesse prevendo um desfecho inevitável. Kakashi não se envolveu em mais discussões. Em vez disso, baixou seu centro de gravidade, pronto para iniciar uma nova tentativa de resgatar Naruto. Ele compreendia bem que o elemento surpresa que havia empregado anteriormente representava sua melhor oportunidade de salvar ambos os Jinchuriki. Contudo, ele só conseguirá salvar um. Agora que Nagato estava alerta, a tarefa de resgatar Naruto se tornará extremamente desafiadora. Contudo, independentemente da dificuldade, enquanto houvesse ao menos uma pequena chance, Kakashi não desistiria de seus esforços para salvar Naruto. E quanto à possibilidade de morrer? Kakashi não estava muito preocupado. Apesar de ter mencionado que outro daqueles ataques poderia ser letal, era um pouco de exagero. Embora causasse uma dor excruciante, não era suficiente para derrotá-lo com apenas 2 ou 3 golpes. Seu corpo era consideravelmente robusto devido ao seu treinamento no Deus do Trovão Voador e nos 8 portões internos. Ele poderia suportar pelo menos uma dúzia desses ataques. Com essa força, Kakashi não acreditava que teria uma morte fácil. Ele decidiu arriscar, percebendo que não tinha nada a perder além de um pouco de chakra. Na pior das hipóteses, ele recuaria sem sucesso. Enquanto Kakashi se preparava para prosseguir e assumir a sua posição, Konan, que havia permanecido em silêncio, ergueu a mão. Ela se dividiu em inúmeras borboletas de papel que alçaram voo e convergiram em direção a Kakashi. Os numerosos sons de chi que chegaram aos seus ouvidos fizeram Kakashi perceber que muitas dessas borboletas continham selos explosivos. Percebendo o perigo, Kakashi rapidamente fez selos de mão e bateu ambas as mãos no chão. Barreira do estilo terra. Prisão da cúpula de terra. Instantaneamente, uma cúpula de terra se materializou ao redor de Kakashi. Ela o envolveu, protegendo-o do enxame de borboletas e de seu potencial explosivo. Bum, bum, bum. Quando o enxame de borboletas colidiu com a prisão de domo de terra de Kakashi, uma série de explosões reverberou, gerando ruídos estrondosos que gravaram rachaduras sobre rachaduras na prisão de domo de terra. Contudo, a prisão da cúpula da terra regenerava-se continuamente, alimentada pelo chakra absorvido de Kakashi. Utilizando a cobertura das explosões e a barreira protetora da prisão da cúpula da terra, Kakashi mais uma vez ativou o Deus do Trovão Voador. Com um clarão prateado, ele materializou-se diretamente ao lado de Naruto. No entanto, quando estava prestes a tocar e libertar Naruto, estacas de madeira irromperam do corpo de Naruto, prendendo-o. Droga! Pego de surpresa pelo súbito surgimento de estacas de madeira de Naruto, Kakashi tentou cortá-las com sua kunai. No entanto, por mais que cortasse, as estacas não davam sinais de parar. Em pouco tempo, as estacas aceleraram seu crescimento, envolvendo Kakashi em seu aperto, restringindo-o e drenando seu chakra. Droga! Os pensamentos de Kakashi ecoaram enquanto ele ativava a força ao Deus do Trovão Voador, desaparecendo para criar distância entre ele e Naruto. Enquanto Kakashi recuava, Naruto avançou em direção a Nagato. Sem dar muita atenção a Kakashi, Nagato localizou o selo do dragão voador no corpo de Naruto. Em seguida, empregou uma técnica de Fuinjutsu para selá-lo, tornando impossível para Kakashi reaparecer ao lado de Naruto. Ao perceber esse desenvolvimento, Kakashi se viu em uma situação desesperadora. E agora? Apesar do breve confronto, Kakashi empregou uma série de táticas para resgatar Naruto. Esses esforços consumiram uma parte significativa de seu chakra. Desde sua jornada inicial de Konoha até o uso de um clone de relâmpago, seguido pelo uso do Deus do Trovão Voador para enviar Fu para Konoha. E então a tentativa de usar o Deus do Trovão Voador para enviar Naruto também, resultando no transporte de apenas alguns papéis? O chakra consumido não pôde ser rapidamente reposto. Além disso, ele usou a prisão de domo de terra para se proteger. Isso sem levar em conta o chakra absorvido pelas estacas de madeira que brotaram do corpo de Naruto. Embora ele ainda possuísse chakra suficiente para mais algumas rodadas, considerando que Nagato havia selado o dragão voador no corpo de Naruto, a probabilidade de resgatar Naruto com sucesso agora parecia extremamente remota. A determinação de Kakashi em resgatar Naruto, mesmo que isso significasse sacrificar a si mesmo, permanecia inabalável.
No entanto, a possibilidade de alcançar esse objetivo sob a vigilância constante de Nagato e Conan parecia extremamente remota. O papel de Kakashi como mão do Hokage e a ordem específica dada pelo ancião Hiruzen o impediam de desperdiçar sua vida em vão. Além disso, o golpe não resolvido do clã Uchiha limitava ainda mais a capacidade de Kakashi de desperdiçar sua vida de forma imprudente. Embora a ideia fosse angustiante e inaceitável, Kakashi reconheceu a necessidade de recuar. Precisaremos elaborar um plano alternativo para salvar Naruto, pensou ele. Com essa determinação, ele voltou a olhar para Nagato, Conan e o inconsciente Naruto. Ativou seu jutsu do deus voador e desapareceu num clarão prateado. Nagato não achou conveniente impedir a retirada de Kakashi. Assim que Kakashi se retirou, Nagato pegou Naruto no colo e se virou para Conan. Vamos embora. Conan assentiu com a cabeça sim, e os dois partiram para a nova base da Akatsuki. Capítulo 913. Konoha no terraço do edifício Hokage. Com pressa, um esquadrão Anbu trabalhou para desvendar os papéis que envolviam a figura que apareceu repentinamente. Enquanto trabalhavam, figuras de autoridade, incluindo o ancião Hiruzen, a anciã Koharu Jiraiya, Tsunade Ime e Kuroto, clone das sombras, se reuniram. Eles voltaram seus olhares solenes para Kunai que havia sido firmemente cravada no chão. Voxas! Subitamente, outro clarão prateado cortou o ar, tal como no evento anterior. Contudo, ao contrário da ocasião anterior, desta vez vários pergaminhos surgiram do nada e desceram ao lado da Kunai. Tsunade Ime deu um passo à frente e pegou os pedaços de papel. Sua testa se franziu com um toque de confusão ao perceber que eram folhas comuns, sem qualquer detalhe distintivo. Com um leve suspiro, ela murmurou. Parece que o elemento surpresa funcionou apenas uma vez. Jiraiya concordou com um aceno de cabeça. Nagato deve ter reagido à chegada repentina de Kakashi. E esses papéis provavelmente pertencem a Conan. Parece que ela também está com ele. A expressão do ancião Hiruzen tornou-se mais séria. Isso vai ser muito mais difícil do que poderíamos ter esperado. Quanto mais tempo durar a tentativa de resgate, mais difícil será para Kakashi. O fato de Kakashi ter falhado em resgatar ambos os Jinchuriki ao mesmo tempo já os fez perceber que talvez ele não consiga resgatar o segundo Jinchuriki. E agora que esses pedaços de papel chegaram em vez de Naruto, todos entenderam que mesmo para Kakashi, não seria possível trazer Naruto de volta das mãos de Nagato. Mesmo que Kakashi domine o deus do trovão voador, diante do portador do Rinnegan e do usuário do estilo madeira, é impossível para ele fazer qualquer coisa após o elemento surpresa ser utilizado. Ao lado do ancião Hiruzen, Kuroto permanecia em silêncio. Contudo, havia uma clara expressão de desagrado em seu rosto. O próprio motivo pelo qual ele enviou Naruto e Fu ao Monte Myobuku foi para protegê-los da organização Akatsuki. Ele jamais imaginou que Nagato chegaria àquele lugar misterioso usando um método como esse. E não foram apenas Naruto e Fu, e Agura também foi atacado. Nagato apareceu no Monte Myobuku para capturar Naruto e Fu, e os documentos que prendiam Fu sugeriam o envolvimento de Conan na captura deles. Além disso, Sasori e 5 ninjas de Kirigakure atacaram um grupo de Mizukage e tentaram capturar Karatashi e Agura. Com um número considerável de membros da Akatsuki ainda vivos, incluindo Obito, Kakuzu, Kizami e Idan, é muito provável que os Jinchuriki restantes, Killer Bee e o Takata também tenham sido alvos simultaneamente. Suspiro, duvido que algum dos dois consiga escapar, pensou Kuroto, com um suspiro. Os poderes descontrolados de Obito são tão avassaladores e difíceis de lidar que mesmo que Killer Bee e o Takata, e talvez todos os Jinchuriki juntos, o enfrentassem, provavelmente não conseguiriam derrotá-lo. Escapar de suas garras é igualmente desafiador. Uma vez aprisionados pelo Kamui, seu destino estaria selado. Dado isso, Obito provavelmente conseguiu capturar seu alvo, independentemente de qual Jinchuriki fosse. O trio Kizami, Kakuzu e Idan também possui uma força combinada poderosa. Uma vez que Idan tem acesso ao sangue de um alvo, suas chances são mínimas. Consequentemente, a probabilidade de Killer Bee ou o Takata escaparem da captura parece extremamente remota. Levando em conta Killer Bee e o Takata, a Akatsuki já garantiu 5 Jinchuriki. Se a tentativa de Kakashi de resgatar Naruto falhar, esse número chegará a 6, um grande motivo para preocupação. À medida que a preocupação de Kuroto aumentava, de repente, houve outro clarão prateado e uma figura apareceu diante de todos. Voxas! A figura que se materializou não era Naruto, aquele que todos esperavam ver. Em vez disso, era Kakashi, com o rosto demonstrando sinais de cansaço. Jiraiya deu um passo à frente, com urgência na voz. Kakashi, onde está Naruto? A resposta de Kakashi foi um aceno sombrio de cabeça. A missão falhou. Kakashi, com seu domínio do deus do trovão voador, representava a última esperança para resgatar os dois Jinchuriki, mas falhou. Seu fracasso ressaltou a triste realidade. Parecia não haver mais nenhuma maneira de salvar Naruto. Ninguém foi culpado pela captura de Naruto. Nem Kuroto, que sugeriu enviar Naruto e Fu para o Monte Myobuku, nem Jiraiya, que tentou bravamente protegê-los, e certamente não Kakashi, cuja tentativa de resgatar Naruto falhou. Se Kuroto não tivesse proposto enviar os dois Jinchuriki para o Monte Myobuku, e em vez disso, os tivesse escondido dentro dos limites de Konoha, as consequências poderiam ter sido catastróficas para a vila, já que Nagato teria aparecido dentro de Konoha. A incapacidade de Jiraiya de proteger Naruto e Fu da captura também não era algo pelo qual ele pudesse ser culpado. O abismo de força entre eles e Nagato era imenso. Em todo o mundo ninja, apenas Yama possuía a capacidade de desafiar Nagato. O fato de Kakashi não ter conseguido resgatar Naruto também não era motivo de culpa. O simples fato de ter resgatado Fu já foi uma conquista louvável que superou as expectativas. O suspiro do ancião Hiruzen capturou o sentimento de incerteza. O que fazer agora?
Nem mesmo suas décadas de experiência conseguiam fornecer um curso de ação claro nessa situação desconcertante. Nesse momento, Koroto se virou para Kakashi com uma pergunta incisiva. Kakashi, sua rápida retirada sugere que Nagato selou a marca do dragão voador de Naruto, correto? Kakashi assentiu com um aceno de cabeça. Você está certo, confirmou, e acrescentou. Não consigo mais determinar a localização de Naruto. A expressão pensativa de Koroto se intensificou enquanto ele fazia uma nova pergunta. Você tem certeza absoluta de que Nagato apenas selou o objeto e não removeu a marca? Kakashi não tinha certeza da intenção de Koroto, mas respondeu com um aceno de cabeça. A marca permanece. Não foi removida. Posso sentir sua presença, mas a localização está alterada por causa do selo. Uma vez aplicada, a marca do dragão voador se torna permanente. Sua remoção é extremamente difícil. Dado o curto período de tempo, mesmo alguém como Nagato não teria tido a oportunidade de eliminar a marca do corpo de Naruto. É aí que entra o Fuinjutsu. O fato de a marca estar selada em vez de removida representa uma potencial oportunidade para salvar Naruto. Contanto que o Fuinjutsu que impede o deus do trovão voador de Kakashi possa ser desfeito, uma possibilidade se abre. Mesmo que essa possibilidade surja lentamente, aproveitá-la pode permitir o resgate de Naruto. Munido dessa convicção, Koroto sorriu e assentiu. Muito bem. Ele se virou para Kakashi com um tom resoluto. Sob a autoridade do Godaime Hokage, estou lhe designando uma missão crucial. Concentre-se exclusivamente nesta tarefa nas próximas horas. Esgote todos os seus esforços para localizar a marca do dragão voador de Naruto. E se uma oportunidade, por menor que seja, surgir, utilize cada grama de sua força para resgatar Naruto. Entendeu? Kakashi e os que estavam reunidos no telhado ficaram surpresos com a ordem de Koroto. Eles perguntaram, Koroto, o que você quer dizer? E qual é o seu plano? Oportunidade? Como tal chance poderia surgir? Será que Koroto estava sugerindo uma maneira de criar uma brecha para Kakashi? Com um sorriso tranquilizador, Koroto respondeu, não vamos perder a esperança ainda. Então, num movimento rápido, saltou do prédio do Hokage e desapareceu, deixando todos perplexos. Capítulo 914. Em uma floresta desconhecida, duas figuras percorriam os arredores rapidamente, uma à frente e a outra ligeiramente atrás. Como aparições etéreas, elas surgiam e desapareciam com uma velocidade surpreendente. Esses dois eram os indivíduos que haviam deixado Konoha às pressas recentemente. O que estava na frente era ninguém menos que o fantoche sob o controle de Hyuga Oki. No momento ele corria para frente em pânico. Logo atrás, em perseguição determinada, vinha Koroto. Parecia que o encontro de Aoki com o Tsukuyomi de Itachi havia infligido uma ferida profunda em sua alma. Ao longo de sua jornada ele não demonstrou qualquer restrição ao gastar seu chakra. Ele se esforçou para aumentar continuamente sua velocidade. Com um ritmo tão incrível, atravessar um país inteiro em 1 ou 2 horas não era algo impossível. Ninjas comuns teriam dificuldade em perceber os movimentos de Aoki quanto mais acompanhá-lo. Mesmo ninjas de nível Kage teriam dificuldade em rastreá-lo. No entanto, para Koroto isso não era uma façanha assustadora. Ele conseguiu seguir Aoki de perto, mantendo uma distância segura e constante, mesmo sem usar o modo Chakra Tenseigan. Voshas! Voshas! Dando outro salto gracioso, Koroto aterrissou suavemente em um galho robusto de árvore. Ele fez uma pausa, permitindo-se um momento para recuperar o fôlego, enquanto analisava a trajetória do voo de Aoki. Tendo rastreado meticulosamente os movimentos de Aoki para o oeste através da Terra do Fogo, a dedução de Koroto tomou forma. É a Terra da Grama ou a Terra da Chuva? Tendo chegado a essa conclusão ponderada, Koroto não perdeu tempo. Desapareceu mais uma vez, retomando sem percalço sua perseguição a Aoki. As preocupações de Koroto sobre se Aoki estava ciente de sua presença tornaram-se irrelevantes. Koroto estava resoluto em sua missão. O possível conhecimento ou indiferença de Aoki não o afetavam. Koroto sabia que mesmo que Aoki tivesse detectado alguém o rastreando e seguindo desde o momento em que partiu de Konoha, isso não alteraria seu curso. Ele ainda retornaria à sua base. A força formidável de Aoki e a urgência de restaurar sua alma não lhe davam espaço para se preocupar com o fato de estar sendo seguido. A ameaça do colapso iminente de sua alma ofuscava qualquer outra consideração. Sua única prioridade era a preservação de sua vida. E assim, esse dueto de perseguição continuou, as duas figuras serpenteando pelo terreno até chegarem à fronteira da Terra do Fogo. Plop plop. Um suave e rítmico som de gotas d'água atingindo o chão preencheu o ar, anunciando sua chegada à Terra da Chuva. Então, é a Terra da Chuva, ponderou Koroto, suas palavras quase se misturando à cascata de gotas. Estranhamente, apesar da chuva, suas vestes permaneceram secas. Uma camada imperceptível, impregnada de chakra, o envolvia, detendo as gotas em sua descida. Antes que pudessem atingir suas roupas, elas vaporizavam, absorvidas pela barreira protetora. Navegar pelo terreno encharcado da Terra da Chuva representou um desafio para o rastreamento, mas a persistência de Koroto se manteve firme. Logo, a dupla se encontrou em uma floresta remota e isolada da região. Superficialmente, esta floresta se assemelhava a qualquer outra na Terra da Chuva. No entanto, o Byakugan de Koroto lhe proporcionou percepções além do comum. Ele detectou uma entrada discreta e oculta, uma caverna escondida, e uma rede de passagem subterrânea sob o solo da floresta. Será que é aqui que ele está escondendo o Tenseigan gigante? Koroto ponderou distraidamente enquanto observava a figura do boneco de Aoki entrar apressadamente na caverna. Deixando-se guiar pela intuição, Koroto desapareceu de vista, reaparecendo na entrada da caverna com um pensamento calculado. Provavelmente há armadilhas aqui. Antes que pudesse aprofundar suas suspeitas, um súbito movimento interrompeu a quietude. Como sombras se unindo para formar uma figura, uma multidão de pessoas surgiu das profundezas da caverna, cercando-o em um cerco. Koroto os encarou com um ar quase indiferente.
Então marionetes para segurança, hein? Murmurou. Não foi difícil para ele deduzir que esses bonecos eram movidos pelo chakra Tenseigan e exibiam um certo grau de autonomia. Os desenhos gravados em suas formas, que remetiam a um artesanato antigo, sugeriam uma era muito distante da atual. Aoki deve ter encontrado esses bonecos junto com o Tenseigan gigante do clã Hyuga, deduziu Kuroto, lúcido enquanto avaliava a situação. Ele concluiu que não eram automatos comuns, pelo contrário, possuíam força comparável à de ninjas de nível Chunin de elite. Entrada proibida. Entrada proibida. Entrada proibida. Os bonecos, como se respondessem a uma ordem silenciosa, emitiram uma cacofonia vocal que ressoou como um aviso para Kuroto. Uma manifestação audível de sua recusa em permitir a entrada de qualquer pessoa. Contudo, Kuroto manteve-se inabalável diante da demonstração de força deles. Apesar da superioridade numérica, ele manteve uma postura de confiança inabalável. Com um olhar aparentemente casual, Kuroto fez uma pergunta aos bonecos. E se eu realmente quiser entrar? Morra! Uma torrente de hostilidade reverberou pelo ar quando os bonecos responderam à sua pergunta, desencadeando um ataque coordenado de rajadas infundidas com chakra contra ele. Bum, bum, bum. Um lampejo de divertimento brilhou nos olhos de Kuroto enquanto rajadas de chakra se precipitavam em sua direção. Em resposta ao ataque, ele ergueu ambas as mãos e formou uma barreira esférica ao seu redor. A barreira não apenas o protegeu das rajadas de chakra, como também absorveu o impacto delas enquanto se lançavam em sua direção. As rajadas de energia convergiram em suas palmas antes de se dissiparem. E como se esses truques fossem funcionar comigo, murmurou Kuroto com uma risada confiante, e acrescentou, agora é a minha vez de atacar. Com a barreira no lugar, ele bateu as mãos, e várias linhas negras se estenderam de seus pés, tomando a forma de múltiplas figuras geométricas no chão. Essas figuras envolveram todos os bonecos e começaram a brilhar. Assim que brilharam, os bonecos começaram a desmoronar um a um, como se tivessem ficado sem energia. Em pouco tempo não restava um único boneco de pé. Observando todos os bonecos caídos, Kuroto murmurou com um sorriso. Não esperava que a matriz de transmissão de chakra que criei para Danzou fosse útil aqui. O método que ele acabará de usar para lidar com dezenas de marionetes é, na verdade, uma matriz de transmissão de chakra. Quando Kuroto estava ajudando, usando Danzou para aprimorar, testar o Jutsu Quimera, os brotos Quimera e o ritual de absorção do Kekkei Genkai. Kuroto também auxiliou no aprimoramento da matriz de transmissão de chakra. Portanto, ele sabia como criá-lo, e em seu tempo livre, trabalhou para torná-lo completamente dependente de personagens e padrões, sem a necessidade de qualquer material físico. Levou tempo e esforço, no entanto, ele conseguiu criá-lo. O resultado está diante dele. Usando a matriz de transmissão de chakra, Kuroto simplesmente absorveu o chakra do Tenseigan que estava sendo usado para energizar os bonecos. Sem a fonte de energia, os bonecos não puderam mais funcionar e desmoronaram um após o outro. Após derrotar rapidamente os bonecos, Kuroto entrou na caverna escura e úmida. No caminho, encontrou mais algumas armadilhas, além de muitos outros bonecos tentando impedi-lo. No entanto, superou todos os obstáculos com facilidade até chegar ao centro da rede de túneis subterrâneos. Ao entrar no salão, ele notou uma pessoa parada em silêncio, de costas para a entrada. No entanto, Kuroto não se importou com essa figura, pois o que estava ao seu lado havia capturado toda a sua atenção. Uma esfera gigante que emitia uma luz quente e brilhante. Enquanto Kuroto estava concentrado na esfera gigante, a figura se virou e olhou para Kuroto com uma risada zombeteira. Acontece que é você. Que erro tolo você cometeu, Hyuga Kuroto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 915. Durante todo esse tempo eu estava tentando descobrir a identidade da pessoa que conspirou com o clã Uchiha e armou aquela armadilha para ele. Pensei em muitas pessoas, mas nunca imaginei que fosse você, disse Aoki, marionete, sua voz ficando estranhamente fria, Hyuga Kuroto. Kuroto disse, você incitou o clã Uchiha a iniciar o golpe de estado, e eu, como Hokage de Konoha, preparei uma armadilha para impedi-lo. Não vejo nada de errado nisso. Afinal, suas ações terão consequências. Você sequer pensou nisso? Ao mesmo tempo, Kuroto também verificou o estado da alma de Aoki. Ele parece estar em melhores condições. Enquanto Kuroto estava detido pelas marionetes armadilhas, Aoki aproveitou a oportunidade para retornar brevemente sua alma ao seu corpo principal. É por isso que sua alma não está mais à beira do colapso. No entanto, isso não significa que ele esteja perfeitamente bem agora. Os efeitos colaterais de 10 dias de tortura não são algo que se elimina em poucos instantes. Portanto, mesmo que sua alma não esteja mais à beira do colapso, ela também não se encontra em um estado ideal. Ao ouvir Kuroto justificar suas ações usando sua posição como Hokage de Konoha, os olhos de Aoki pousaram no auri de Hokage que Kuroto vestia, e seu humor azedou. Hokage de Konoha, hein? Sério? Devo dizer que estou bastante surpreso. Veja bem, sou muito bom em julgar as pessoas e enxergar através de suas fachadas. No entanto, nem eu consegui enxergar através de você. Você realmente superou a todos. Não só usou o conflito entre a facção Hokage e o clã Uchiha para se tornar o Godami Hokage de Konoha, como também conspirou com o herdeiro do clã Uchiha para preparar essa armadilha para mim. Isso também significa que você sabia que Uchiha Itachi também tem esses olhos? Kuroto deu de ombros. Nem tudo saiu como eu queria, mas o resultado final não foi tão ruim. A expressão de Aoki se distorceu enquanto ele questionava. Mas, como você fez isso? Quebrar o ciclo do destino do ramo secundário do clã Hyuga e se tornar o líder de Konoha também era a ambição de Aoki. Essa é uma das principais razões pelas quais ele buscava o Tenseigan gigante. Ele sabia que era impotente sem ele. Portanto, manteve-se cuidadosamente oculto enquanto se fortalecia. Aoki nunca se preocupou com a possibilidade de alguém ameaçar suas ambições. Inesperadamente, Hyuga Kuroto, outro membro do clã secundário, alcançou o que desejava.
Kuroto obteve o cargo de Hokage de Konoha, posição que tanto almejava. Isso deixou indignado com Kuroto, porque esse lixo havia roubado suas ambições. O que irritou Aoki ainda mais foi o fato de Kuroto parecer ter previsto suas ações naquela noite e armado uma armadilha com antecedência que realmente funcionou. Aos olhos de Aoki, Kuroto não passa de uma formiga. E esse sentimento de se sentir ofendido e envergonhado por formigas é algo que Aoki não consegue aceitar. Ele é um deus. Como ousa uma formiga interferir em seus planos? Enquanto Aoki nutria pensamentos hostis contra Kuroto, a pessoa em questão o ignorou. Em vez disso, olhou para a esfera gigante que emitia uma luz quente e brilhante. O Tenseigan gigante do clã Hyuga. É brilhante como uma estrela e contém um prisma hexagonal em seu interior. O prisma hexagonal possui um ponto branco extremamente brilhante no centro, semelhante a um buraco branco. Este ponto brilhante, semelhante a um buraco branco, provavelmente é o núcleo do Tenseigan gigante do clã Hyuga, pensou Kuroto. Ao ver o precioso Tenseigan gigante e sentir o chakra suave, porém poderoso, que emanava dele, ele ficou maravilhado. Aoki notou a expressão de espanto no rosto de Kuroto e sorriu com arrogância. Então você percebeu isso, não é? Ele questionou com um sorriso irônico. O motivo pelo qual você conspirou com Uchiha Itachi e preparou aquela armadilha para mim. Com certeza foi para descobrir como eu me libertei do pássaro enjaulado, certo? Sem dar atenção a Aoki, Kuroto examinou o Tenseigan gigante. Uma expressão de preocupação surgiu em seu rosto. O motivo da mudança de expressão era que ele pressentia algo estranho no estado do Tenseigan gigante e não pôde deixar de se perguntar: o que há de errado com ele? Enquanto Kuroto tentava entender o motivo daquele sentimento, Aoki percebeu a carranca no rosto de Kuroto e concluiu que seu palpite estava correto. Ele disse: já que você me seguiu até aqui, acho que posso te dar uma resposta. Veja bem, o que me ajudou a me libertar do pássaro enjaulado, o Juinjutsu inquebrável, é isto. Chama-se Tenseigan. Também pode ser chamado de núcleo do celo do pássaro enjaulado. Ao ouvir as palavras de Aoki, os olhos de Kuroto se arregalaram. Sério? Ele pensou consigo mesmo. Então, é exatamente como eu imaginei. Após anos estudando o pássaro enjaulado, Kuroto especulou sobre a possibilidade da existência de um núcleo externo do Juinjutsu e o tipo de relação que ele poderia ter com o Tenseigan gigante do clã Hyuga. Como ele também notou a diminuição da população do clã Hyuga ao longo dos séculos. Sempre se perguntou se o chakra dos membros do clã estava sendo aprisionado dentro do Tenseigan gigante após suas mortes pelo selo do pássaro enjaulado. Ao notar a surpresa no rosto de Kuroto, o sorriso de Aoki se alargou. Ele abriu os braços e disse com um tom fanático: este objeto é o tesouro secreto do clã Hyuga. Com ele, não só consegui me libertar das amarras do destino impostas pelo pássaro enjaulado, como também obtive uma força incomparável. Força incomparável, hein? Murmurou Kuroto. Isso mesmo. Aoki assentiu, apontando para Kuroto e dizendo: você acha que só porque conseguiu armar essa armadilha e me seguiu até aqui, você venceu? Então, após uma pausa, continuou: idiota. Eu sabia o tempo todo que alguém estava me seguindo, mas não me importei, e deixei que me seguisse. Por que você acha? Porque sou invencível. E eu estava te atraindo até aqui para poder me vingar com calma. O fato de sua alma estar à beira do colapso não era o único motivo pelo qual Aoki fugiu de volta para sua fortaleza sem hesitar. Como alguém havia previsto suas ações e preparado uma armadilha, Aoki queria saber. Queria saber se era apenas obra do clã Uchiha ou se havia alguém mais envolvido. Ele acreditava que, contanto que estivesse perto do Tenseigan gigante, seria capaz de exibir todo o poder do Tenseigan. Portanto, naquele momento não importava quem fosse o inimigo. Aoki nem sequer considerava a possibilidade de perder. Ele tinha tamanha confiança em sua força. Essa é também a razão pela qual, quando percebeu que a pessoa por trás daquela armadilha era ninguém menos que Hyuga Kuroto, ele não se apressou em matá-lo ou torturá-lo por vingança. Em vez disso, explicou pacientemente os segredos do Tenseigan. Ele não se preocupava que Kuroto revelasse os segredos do Tenseigan ou de sua fortaleza para alguém. Não que ele confiasse que Kuroto manteria a boca fechada. Pelo contrário, para ele, Kuroto já era um indivíduo morto. No momento em que Kuroto cometeu o erro de ofendê-lo, seu destino já estava selado. Diante dos comentários hostis de Aoki, Kuroto não demonstrou nenhuma mudança em sua expressão. Ele parecia completamente calmo, o que surpreendeu Aoki. Você está bastante calmo para alguém que sabe que está prestes a sofrer. Não é possível que você ainda acredite ter alguma chance de escapar, não é? Não importa o quão forte você seja. Não importa o quão astuto você seja. Diante da minha força absoluta, você não passa de uma formiga. Não havia qualquer sinal de medo na expressão de Kuroto. Irritado por não conseguir obter nenhuma reação de Kuroto, Aoki estalou a língua. Tiki, gostaria de ver por quanto tempo você consegue manter essa sua calma. Ele começou a extrair chakra do Tenseigan gigante. O ar no salão tornou-se mais denso e as pedras e cascalhos no chão logo foram afetados pelo chakra Tenseigan, começando a se elevar no ar. De pé no centro, sentindo o poderoso chakra, Aoki sorriu. Ha. Vocês estão vendo isso? Este é o meu poder. Eu sou a esperança do clã Hyuga. Eu sou Deus. Eu sou invencível. Agora ajoelhem-se diante de mim e implorem por perdão. Quem sabe, eu posso simplesmente... Antes que Aoki pudesse terminar seu discurso, algo aconteceu e suas palavras cessaram abruptamente. Aoki gritou em choque. O chakra Tenseigan? Onde? Por que parou de repente? Mas isso não era tudo. Em seguida, ele notou os olhos de Kuroto. Com a boca escancarada e os olhos arregalados em choque, Aoki perguntou incrédulo. Seus olhos? Nesse momento, Kuroto finalmente desviou o olhar do Tenseigan gigante para Aoki e perguntou casualmente, a propósito sobre o que vocês estavam conversando antes. Desculpe, eu estava ocupado com alguma coisa, então não pude prestar atenção em você.
Capítulo 916. Desculpe, eu estava ocupado com algo, então não pude lhe dar atenção, disse Kuroto calmamente. Assim que essas palavras saíram de sua boca, Aoki sentiu sua conexão com o Tenseigan, gigante, ser completamente cortada. Simultaneamente, todo o chakra do Tenseigan que fluía para seu corpo parou e retornou à fonte. Impossível. Isso é impossível. Não pode ser verdade, murmurou Aoki com uma expressão vazia, os olhos atônitos fixos em Kuroto. Sem o suporte do chakra Tenseigan, sua alma se sentia extremamente lenta. Até mesmo manter a alma dentro do boneco tornou-se tremendamente difícil. Ele mal conseguia se estabilizar e evitar cair no chão. Alheio ao estado de vulnerabilidade de Aoki, Kuroto aproximou-se lentamente do Tenseigan gigante, fazendo com que um forte batimento cardíaco ecoasse pela caverna. Observando as ações de Kuroto, Aoki ficou cada vez mais chocado. A batida cardíaca inexplicável era, sem dúvida, um sinal de ressonância, e Aoki percebeu claramente que se tratava de uma ressonância entre o Tenseigan e Hyuga Kuroto. Ao perceber que Kuroto lhe havia tomado o controle e a autoridade sobre o Tenseigan, Aoki entrou em pânico e histeria. O que você fez? Que diabos você fez? Kuroto respondeu com indiferença. Acabei de tomar o controle de você. Para ele, assumir o controle do Tenseigan gigante do clã Hyuga que estava bem à sua frente foi tão fácil quanto respirar. Na verdade, ele nem precisou fazer nada. No instante em que entrou na caverna, o Tenseigan gigante já era dele. Tomou o controle. Como? Como você pode? Não faz nenhum sentido. Não, gritou Aoki furioso. Para Aoki, o Tenseigan era o próprio alicerce de todas as suas ambições. Ele lhe dava confiança para mudar seu destino, fazendo sentir-se invencível e destemido diante do mundo. Agora que havia perdido o controle do Tenseigan, ele havia regredido à sua forma fraca, algo que desprezava e se recusava a aceitar. Em pânico, ele apontou apressadamente para o Tenseigan e fez os selos de mão necessários para retomar o controle. No entanto, nada aconteceu. Surpreso, ele tentou novamente, mas o Tenseigan permaneceu inerte. Mesmo estando a apenas um braço de distância, não reagiu às suas tentativas. Vá embora. Você está me irritando, disse Kuroto, levantando a mão e acenando levemente na direção de Aoki. Pá! Instantaneamente, uma força repulsiva atacou Aoki, arremessando para o canto do salão. Essa técnica. Só quem tem Rinnegan ou Tenseigan pode usar essa técnica, disse Aoki com uma expressão surpresa e gritou. Por quê? Por que você pode usar uma técnica do Tenseigan? A dúvida de Aoki era pertinente. Mesmo que Kuroto tivesse tomado o controle do Tenseigan dele, quanto tempo havia se passado? Apenas alguns instantes? Era implausível que Kuroto tivesse aprendido essa técnica em tão pouco tempo. Além disso, Aoki percebeu que Kuroto não havia extraído o chakra do Tenseigan. Então, como ele havia usado o Shinra Tensei, Kuroto deu de ombros, não é óbvio, e disse, apontando para os próprios olhos, é porque eu já tenho o Tenseigan. Aoki ficou estupefato. Esses seus olhos, são Tenseigan? Kuroto assentiu com a cabeça, sim, são Tenseigan. Aoki não conseguia acreditar nas palavras de Kuroto. Mas como? Como alguém como você pode ter o Tenseigan? Kuroto respondeu, bem, eu tenho esses olhos há mais de 11 anos. Acho que eu tinha uns 13 anos quando despertei o Tenseigan. O momento em que Kuroto despertou o Tenseigan foi cerca de 1 ou 2 meses antes do ataque da raposa de 9 caudas. Atualmente Naruto tem pouco mais de 11 anos, o que significa que se passaram aproximadamente 11 anos desde que ele despertou o Tenseigan. Ao ouvir a resposta de Kuroto, Aoki não pôde deixar de se sentir incrédulo. Você despertou o Tenseigan por conta própria aos 13 anos de idade? Ele leu muitos livros e pergaminhos antigos do clã Hyuga, portanto, Aoki sabe que na história milenar do clã Hyuga, nunca houve um precedente de alguém despertar o Tenseigan. Na verdade, o poder do Tenseigan só pode ser usado através do Tenseigan do clã Hyuga ou do clã Otsutsuki. Ninguém jamais usou o poder do Tenseigan através de seu doujutsu. Em resposta às dúvidas de Aoki, Kuroto deu uma risadinha, embora tenha havido um elemento de sorte envolvido. Não seria errado dizer que despertei este par de Tenseigan com meu próprio esforço. Naquela época, ele foi enviado para as fronteiras do País do Vento para ser eliminado devido às suas ligações com um traidor. Orochimaru havia desertado de Konoha após ofender Shimura Danzou, e para garantir que nenhum subordinado de Orochimaru permanecesse em Konoha, apenas duas opções lhe foram apresentadas, ou se juntar à raiz de Danzou ou morrer como um mártir. Nem mesmo um clã tão poderoso e influente quanto o clã Hyuga foi capaz de protegê-lo. Com a morte à espreita, Kuroto não teve outra escolha senão arriscar. Injetar o fluido genético era um risco muito grande, mas era sua única opção. Era tudo ou nada, e Kuroto decidiu cerrar os dentes e injetar o fluido genético. Ele não sabia se funcionaria ou não. Felizmente funcionou, e como resultado, ele despertou o Tenseigan. Ao ouvir a história de Kuroto, Aoki ficou intrigado. Se você tinha o Tenseigan, então por que você? Ele começou a falar, quando Kuroto o interrompeu. Você quer saber por que, ao contrário de você, eu não me impus e me exibi, mas escolhi esconder meus poderes? Perguntou Kuroto, ao que Aoki assentiu, sim. Kuroto respondeu com um sorriso. É porque eu tenho plena consciência de que mesmo possuindo o Tenseigan, não sou invencível. Não sou um deus. Existem muitos outros seres divinos por aí que podem me derrotar. Há membros do clã Otsutsuki na Lua, além da reencarnação de Indra e Azura. Também existe o sábio dos 6 caminhos. Acima dele está a progenitora do chakra neste mundo, Otsutsuki Kaguya, sem mencionar aqueles seres Otsutsuki que saqueiam as energias de diferentes mundos. Para mim, obter o Tenseigan foi apenas o ponto de partida das minhas ambições, e até que eu alcance o que desejo, jamais revelarei minha força a ninguém. Ao ouvir a narração de Kuroto, Aoki ficou perplexo. Ele não conhecia todas as pessoas mencionadas por Kuroto, porém a palavra Otsutsuki lhe soava bastante familiar.
Foi nesse momento que ele percebeu que era apenas um sapo no fundo do poço, e que as verdadeiras profundezas do mundo ninja eram algo que ele nem sequer conseguia imaginar. Kuroto prosseguiu. O motivo da sua derrota hoje é a sua falta de conhecimento e a sua visão limitada. Você é movido pelo ódio e não pensa nas suas ações de um ponto de vista racional. Pense bem, se esse Tenseigan gigante tinha poder suficiente para conquistar todo o mundo ninja, por que nossos ancestrais o esconderam? Vocês não conseguiram descobrir algo tão simples e se consideram invencíveis? Para uma pessoa ignorante e precipitada como você, tornar-se meu trampolim já é o fim mais honroso que você poderia almejar. Assim que Kuroto terminou de falar, um pensamento absurdo surgiu em sua mente. Quanto mais ele considerava essa possibilidade, mais sentido fazia, e quanto mais sentido fazia, mais medo Aoki sentia. Finalmente ele ergueu a mão e apontou para Kuroto, dizendo com a voz trêmula, você é Yama. Kuroto sorriu de canto, correto. Ao ouvir Kuroto admitir ser o misterioso líder da Amatsukami, os olhos de Aoki se encheram de lágrimas. Só agora ele havia compreendido verdadeiramente o tipo de monstro que estava enfrentando. Yuga Kuroto não é apenas o líder da organização mais misteriosa e poderosa do mundo ninja das trevas, mas também o líder da vila ninja mais forte da luz. Com tanto poder e autoridade, não seria exagero dizer que Yuga Kuroto é o rei não coroado do mundo ninja. Capítulo 917. Kuroto lançou um olhar para o canto do corredor onde Aoki estava parado e não se deu ao trabalho de dizer mais nada. A ameaça de Yuga Aoki foi neutralizada e o homem cumpriu seu papel. Portanto, Kuroto deixou de se preocupar com o fantoche. Na verdade, ele também descobriu a localização do verdadeiro corpo de Aoki, que está escondido atrás de uma parede não muito longe dali, mas por enquanto, Kuroto não fez nada contra ele. Após algum tempo de observação, Kuroto constatou que, tendo perdido o suporte do Tenseigan gigante, Aoki não pode mais retornar sua alma ao seu corpo original. Fazer isso seria o mesmo que se matar. Afinal, as sequelas dos 10 dias de tortura que ele sofreu não desapareceram completamente. O motivo pelo qual ele conseguiu manter sua alma dentro do boneco foi o suporte do Tenseigan gigante do clã Yuga. Mas agora que não há mais o suporte do chakra do Tenseigan, ele não pode mais fazer nada. Nem mesmo mover o próprio corpo é mais possível para ele. Bem, é o que acontece quando você confia demais nas suas habilidades sem nem mesmo entender a extensão dos poderes que seu inimigo possui, pensou Kuroto, deixando de lado os pensamentos sobre Aoki e se concentrando no Tenseigan gigante do clã Yuga à sua frente. Ao olhar para aquilo, Kuroto estendeu lentamente a mão e tocou-o delicadamente, murmurando. Não esperava que fosse tão pequeno. Só havia uma palavra para descrever o tamanho do Tenseigan gigante do clã Yuga, pequeno. Com base no que ele se lembra sobre o Tenseigan gigante do clã Otsutsuki na Lua, o tamanho do Tenseigan gigante à sua frente é muito pequeno, no máximo de 3 a 4 metros de diâmetro. Não seria errado dizer que este Tenseigan gigante não chega nem a um quarto do Tenseigan gigante original na Lua em termos de volume. Puxa, até mesmo chamar isso de Tenseigan gigante não parece certo para Kuroto. Talvez eu devesse chamá-lo de Tenseigan médio, murmurou Kuroto com uma risadinha. No entanto, refletindo cuidadosamente sobre o assunto, ele não achou que houvesse nada de errado com aquele tamanho. Afinal, o Tenseigan gigante na Lua foi criado há mais de 1 milênio e contém o Byakugan de todos os Otsutsuki, que facilmente somam vários milhares. Diferentemente do Tenseigan gigante na Lua, o Tenseigan gigante do clã Yuga provavelmente foi criado há apenas alguns séculos e contém apenas o chakra dos membros do ramo secundário da família. Seu Byakugan sequer está fundido com este Tenseigan, então é natural que seu tamanho permaneça pequeno. Além disso, os Otsutsuki eram naturalmente mais poderosos que os Yugas, portanto, seu chakra também era mais poderoso que o dos Yugas, sendo natural que o chakra contido no Tenseigan gigante da Lua seja muito maior do que o chakra contido no Tenseigan gigante do clã Yuga. De qualquer forma, deixando de lado a questão do tamanho do Tenseigan gigante do clã Yuga, ele finalmente levou a mão à sua superfície e o tocou. Pá! No instante em que Kuroto tocou no Tenseigan gigante, este começou a emitir uma luz brilhante. Ao mesmo tempo, muitas informações que estavam seladas dentro do Tenseigan gigante também inundaram o cérebro de Kuroto. Essa informação não se referia apenas aos vários tipos de poderes do Tenseigan gigante, como absorver chakra, absorver ninjutsu, absorver esferas de memória e manipular marionetes, além de muitos outros poderes do Tenseigan que Kuroto já podia usar graças ao seu par de Tenseigans, mas também algumas outras habilidades que ele não podia usar antes. Após obter todas as informações do Tenseigan gigante, a expressão de Kuroto era uma mistura de empolgação e preocupação. Ele estava animado com a possibilidade de expandir seu repertório de técnicas, mas sua carranca se devia ao estado atual do Tenseigan gigante. Não correspondia às suas expectativas. O motivo de sua decepção residia no fato de que o Tenseigan gigante havia permanecido selado e inativo por mais de um século. Como resultado, ele estava extremamente enfraquecido quando Aoki removeu o selo e o ativou. O problema se agravou quando, após liberar o selo, Aoki não apenas negligenciou o estado enfraquecido do Tenseigan gigante, como também o utilizou de forma imprudente, drenando uma quantidade significativa de chakra dele. Isso ficou especialmente evidente quando Aoki infundiu um nível de chakra de besta com cauda na caixa da felicidade, com o objetivo de libertar Satori dela e causar destruição em Konoha. No processo, Aoki extraiu uma quantidade excessiva de chakra Tenseigan, deteriorando ainda mais o estado do Tenseigan, que já estava enfraquecido. Kuroto acredita que se Aoki tivesse continuado a impor exigências tão altas ao Tenseigan gigante sem resolver seus problemas subjacentes, o Tenseigan gigante poderia eventualmente ter entrado em colapso e se desintegrado por completo. Não me admira que não tenha havido resistência alguma, murmurou Kuroto enquanto uma súbita compreensão o atingia.
Não faz muito tempo, Kuroto havia tomado o controle do Tenseigan gigante de Aoki usando sua autoridade superior, já que possuía um par de Tenseigans. O que o intrigou foi a completa ausência de resistência do Tenseigan gigante durante esse ato. Apesar da autoridade de Kuroto sobre o Tenseigan gigante derivar de seu próprio Tenseigan, seu atual possuidor era Aoki. Isso significava que deveria ter havido alguma forma de resistência que levaria a um conflito de poder. No entanto, tal confronto não ocorreu. No momento em que o Tenseigan gigante sentiu o chakra de Kuroto, ele traiu Aoki e se aliou a Kuroto. Inicialmente, Kuroto estava incerto sobre a causa exata do ocorrido. Ele especulou que poderia ter sido devido ao estado enfraquecido da alma de Aoki e à sua própria posse do Tenseigan. Mas somente agora ele conseguiu compreender a verdadeira razão por trás do incidente. Evidentemente, o Tenseigan gigante havia se cansado de Aoki, que incessantemente lhe fazia exigências sem resolver seus problemas ou tratá-lo como tesouro que deveria ser reverenciado. Como resultado, quando Kuroto, uma figura de autoridade superior, surgiu, o Tenseigan gigante abandonou Aoki sem a menor hesitação e optou por se aliar a Kuroto. Ao chegar a essa conclusão, Kuroto percebeu que deveria evitar seguir os passos de Aoki. Ele compreendeu a importância de cuidar adequadamente do Tenseigan gigante, para que este não o abandonasse também, caso alguém com maior autoridade entrasse em cena. Embora tal cenário parecesse improvável, ele não estava disposto a correr riscos e fez um juramento solene de garantir sua manutenção adequada. Tomada sua decisão, Kuroto retirou a mão do Tenseigan gigante e aproximou-se de Aoki. Com o Tenseigan gigante em mãos e o conhecimento desejado obtido, o propósito de Aoki estava cumprido. Contudo, antes de encerrar a participação de Aoki, Kuroto ainda nutria uma última curiosidade. Com essa intenção, ele enfiou a mão no peito de Aoki, retirando uma esfera de memória, e começou a ler seu conteúdo. A esfera continha uma infinidade de informações, que Kuroto rapidamente examinou até chegar ao segmento específico que detalhava a colaboração de Aoki com a organização Akatsuki. Ao examinar os detalhes sobre os termos de cooperação, Kuroto ficou estupefato. Isso! Aoki realmente informou a organização Akatsuki que a base dos Amatsukami está localizada na Lua? E o líder dos Amatsukami, Yama, é um Otsutsuki? O que é ainda mais inacreditável é que a organização Akatsuki aceitou as afirmações de Aoki e o apoiou com um fantoche desses. Capítulo 918. Aoki realmente informou a organização Akatsuki que a base dos Amatsukami está situada na Lua? E o líder dos Amatsukami, Yama, é um Otsutsuki? Murmurou Kuroto, segurando a esfera de memória de Aoki com uma expressão atonita, e acrescentou. E a Akatsuki realmente acreditou nos pensamentos absurdos de Aoki. Talvez isso se devesse à eficácia da dissuasão criada por Amatsukami e à sua natureza misteriosa, que levou a Akatsuki a estar disposta a aprender qualquer informação, por mais ridícula ou inacreditável que fosse, e até mesmo a trocá-la com um fantoche como Aoki. Pensando melhor, considerando o cuidado com que Akatsuki tentou preparar seus ataques contra as bestas com cauda esta noite, sem se aproximar de Konoha, é possível perceber o quanto eles temem a Matsukami. Devido à interação anterior entre Obito e Zetsu com os membros da Matsukami, a organização Akatsuki provavelmente chegou à conclusão de que alguns membros da Matsukami estão sempre presentes em Konoha. Portanto, é melhor não pôr os pés na vila para evitar outra guerra com a Matsukami, para a qual eles não estão preparados. Por isso, após o último ataque a Iwagakure, a Akatsuki optou por permanecer inativa. Somente agora, quando tiveram certeza de que algum tipo de caos irromperia em Konoha esta noite, aproveitaram a oportunidade para atacar quase todos os Jinchuriki. Ao pensar nisso, Kuroto não pôde deixar de estalar a língua em sinal de irritação. Desta vez, seja qual for o Jinchuriki que a aliança das 5 grandes vilas ninja perdeu para a organização Akatsuki, a culpa foi inteiramente de Konoha. Embora tenham conseguido impedir que o clã Uchiha ascendesse ao cargo de Godami Hokage, ao fazerem isso provocaram uma rebelião do clã Uchiha, resultando nos eventos problemáticos desta noite. É claro que Kuroto também tem culpa. Ele sabia perfeitamente que a Akatsuki não ficaria parada e provavelmente se aproveitaria do caos em Konoha. Mas ele também tinha seus motivos pessoais para que o caos se instaurasse. Se não fosse pelo golpe de estado do clã Uchiha, ele não teria conseguido resolver a ameaça de Aoki e obter o Tenseigan gigante do clã Hyuga. Suspiro, isso vai dar trabalho, pensou Kuroto enquanto destruía a esfera de memória e removia a bolsa ninja amarrada na cintura de Aoki. Quando Aoki se retirou de Konoha após 10 dias de tortura no espaço Tsukuyomi de Itachi, ele matou o ancião Aoyama e arrancou o par de Byakugan de seus olhos. Seguindo as instruções de Kuroto, Itachi usou o selo de transcrição para selar sua habilidade visual dentro do Byakugan do ancião Aoyama. Portanto, esse par de Byakugan precisa ser recuperado e trazido de volta. É claro que um par de Byakugan em si possui grande valor para a pesquisa. Embora Kuroto não precise estudar o Byakugan, ele não se importaria de manter um par adicional consigo. Afinal, pode ser útil em algum momento no futuro. Na verdade, uma ideia ousada também surgiu em sua mente. Transplantar esse par de Byakugan para um clone e, em seguida, realizar experimentos no clone usando fluido genético para descobrir os segredos do despertar de genes recessivos e encontrar a chave para despertar o Tenseigan. Com essas intenções, Kuroto pegou uma pequena cápsula de nutrição e selou os 2 Byakugan dentro dela.
Depois disso, olhou para Aoki e observou sua alma se desintegrar completamente, restando apenas um fantoche à sua frente. Para se certificar de que Aoki estava realmente morto, Kuroto foi até o local onde o corpo principal de Aoki era mantido e o destruiu completamente também. Com isso, a ameaça de Aoki foi definitivamente eliminada. Claro, isso não significa que seu trabalho aqui esteja concluído. Após refletir por um tempo, ele destruiu toda a estrutura e observou a sala ser soterrada por escombros, pensando: já que você escolheu este lugar como sua base de operações, então farei deste mesmo lugar o seu cemitério. De qualquer forma, isso é conveniente para ele. Após resolver a questão envolvendo Aoki, Kuroto retornou ao salão que abrigava o Tenseigan gigante do clã Hyuga. O que aconteceu com Aoki o fez perceber que não pode explorar o Tenseigan gigante. Caso contrário, poderá enfrentar consequências semelhantes. Ele precisa cuidar adequadamente do tesouro que tem em mãos. Na verdade, se ele explorasse o Tenseigan gigante, existe até a possibilidade de que este o traísse ao enfrentar Toneri, já que o Tenseigan gigante do clã Otsutsuki o ajudou instintivamente em diversas ocasiões. Existe a possibilidade de que o Tenseigan gigante do clã Hyuga também obedeça a Toneri em vez dele. Afinal, tanto Kuroto quanto Toneri possuem a maior autoridade sobre o Tenseigan gigante devido à sua linhagem pura. Com isso em mente, Kuroto decidiu desativar temporariamente o Tenseigan gigante do clã Hyuga com um selo e usá-lo somente depois de estudá-lo por um tempo. Ele fez os selos de mão necessários para selar o Tenseigan gigante e à medida que completava o selo, a estrela brilhante foi perdendo o brilho aos poucos. Sua superfície foi então coberta por uma camada de pedra, dando-lhe a aparência de um antigo monumento de pedra. Com a superfície do Tenseigan gigante completamente coberta de pedra, a emissão do chakra Tenseigan também cessou, tornando impossível determinar a verdadeira natureza do monumento de pedra. Bem, isso resolve o problema, pensou Kuroto, soltando um suspiro de alívio. Para facilitar a transferência do Tenseigan gigante desta caverna subterrânea escondida na Terra da Chuva para sua fortaleza voadora Angkor Vantian, Kuroto selou temporariamente o Tenseigan gigante. Afinal, esta caverna úmida na Terra da Chuva não é um bom lugar para esconder um tesouro tão precioso quanto o Tenseigan gigante. Além disso, mantê-lo aqui também aumentaria o número de lugares que ele teria que visitar para verificar as coisas. Kuroto não tem esse tempo disponível, especialmente não com sua posição como Godami Okage. Além disso, este local não é suficientemente seguro. Qualquer pessoa pode se deparar com ele, causando-lhe problemas no futuro. Comparada a esta caverna, Angkor Vantian é obviamente uma escolha muito melhor. Ela flutua irregularmente acima das nuvens ao redor das fronteiras da Terra da Água, tornando-a quase impossível de ser notada. Assim, o Tenseigan gigante estará seguro lá. Agora a questão é, qual rota devo seguir para transferir isso para Angkor Vantian? Enquanto Kuroto ponderava sobre isso, de repente as memórias e experiências dos eventos daquela noite em Konoha, pelas quais seu clone das sombras havia passado, invadiram sua mente. Ao saber que não apenas o séquito do Mizukage e do Raikage, mas também Naruto e Fu, que foram enviados ao Monte Myobuku, foram atacados e capturados. Kuroto ficou perplexo. Droga, os dois deveriam estar seguros lá, mas acabou ficando completamente isolados no Monte Myobuku quando Nagato apareceu. O que devo fazer agora? Murmurou Kuroto com uma expressão de dúvida. Diferentemente da última vez em que foi capturado por Orochimaru, desta vez Naruto está em perigo. Afinal, Akatsuki está atrás das bestas com cauda. Portanto, eles certamente extrairão a Kyuubi de seu corpo e armazenarão dentro da estátua demoníaca do caminho exterior, o que sem dúvida resultará na morte de Naruto. Naruto é a criança da profecia e um ninja com potencial ilimitado. Portanto, não importa o que aconteça, Kuroto não pode se dar ao luxo de vê-lo morrer. Mas o que ele pode fazer? Primeiramente, Naruto deveria estar na base mais recente da organização Akatsuki. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que aquele lugar estaria repleto de membros da Akatsuki. Não posso simplesmente entrar aí sem bater, murmurou Kuroto balançando a cabeça. Então, de repente, uma lâmpada se acendeu em sua mente quando seus olhos pousaram no boneco de Aoki parado à sua frente, e um sorriso surgiu em seu rosto. É isso. Capítulo 919. Konoha, a Terra do Fogo. Voltando no tempo, vamos retornar à época em que Kuroto, o clone das sombras, ainda lutava contra Satori. A batalha entre Kuroto e Satori atraiu muita atenção. Todos em Konoha olhavam para o céu, torcendo e rezando pelo sucesso de Kuroto. Ao mesmo tempo, outra batalha se desenrolava em Konoha. Contudo, diferentemente da batalha entre o Godami Okage e Satori, esta permanecia desconhecida para a maioria dos aldeões. Havia apenas uma pessoa que testemunhou essa luta oculta. No entanto, o que estava em jogo nessa batalha secreta era igualmente crucial. A batalha teve um significado imenso para os dois ninjas em combate e para a mulher, que era ao mesmo tempo uma esposa dedicada e uma mãe amorosa. Talvez essa batalha seja mais dolorosa para ela assistir do que qualquer outra. Esta é a batalha entre o patriarca Uchiha e o herdeiro do clã Uchiha. Ela determinará em última instância o destino do clã Uchiha. No campo do Genjutsu, Itachi se destaca como um dos maiores mestres do clã Uchiha. Além de Shizui, não há ninguém que realmente se iguale à sua proeza. Mesmo Fugaku, que também possui um par de Mangekyou Sharingan, com uma de suas habilidades Doujutsu focada em Genjutsu, se vê superado por Itachi. Além disso, Itachi passou por uma cirurgia de implantação de células de Hashirama, o que aumentou sua capacidade visual em comparação com Fugaku. Contudo, apesar dessas vantagens consideráveis, Itachi ainda não conseguiu garantir a vitória, e há um bom motivo para isso.
A única razão pela qual ele não conseguiu derrotar Fugaku até agora é que alguns dias atrás, seguindo as ordens de Kuroto, ele selou metade de sua habilidade visual no Byakugan do ancião Hyuga Aoyama usando o selo de transcrição. Isso foi feito para armar uma armadilha para Hyuga Oki. Como resultado, Itachi atualmente possui apenas metade de sua acuidade visual, tornando sua batalha contra Fugaku bastante desafiadora. Contudo, isso não significa que ele será derrotado. O destino do clã Uchiha está em jogo, e Itachi está disposto a empregar todos os seus talentos, táticas e arsenal para compensar a falta de habilidades visuais e garantir a vitória. As cores pretas e brancas do Genjutsu de Fugaku normalmente influenciam as coisas e as pessoas dentro dele, com base no bem e no mal em seus corações. No entanto, por alguma razão misteriosa, as cores pretas e brancas do mundo prisão Yin-Yang de Fugaku não tiveram efeito sobre Itachi. O motivo era que uma aura escarlate protetora envolvia a alma de Itachi, anulando todas as cores pretas e brancas e impedindo-as de invadir seu mundo espiritual ou drenar as cores de sua alma. Essa proteção escarlate nada mais era do que uma das lendárias armas espirituais, Espelho Yatta. Ela era renomada por sua capacidade de anular qualquer tipo de ataque, seja físico ou espiritual naquele momento. Espelho Yatta protegia a alma de Itachi do mundo prisão Yin-Yang de Fugaku, que tinha o poder de selar as almas de outros para a eternidade. A situação que se desenrolava diante de Fugaku não era o que ele havia previsto. Não importava o que tentasse, seus ataques de Genjutsu não surtiam efeito em Itachi. Na verdade, quanto mais tentava, pior ficava a situação. Diferentemente de Itachi, que tinha células de Hashirama implantadas em seu corpo, a percepção visual de Fugaku era limitada. Consequentemente, quanto mais usava sua percepção visual, mais difícil se tornava manter Itachi confinado dentro dos limites do mundo prisão Yin-Yang com seu Taikyokuzu. Em pouco tempo, Fugaku percebeu que estava perdendo terreno, à medida que o mundo antes em preto e branco se transformava gradualmente em um tom escarlate vibrante. Como se estivesse ciente de sua crescente desvantagem, Fugaku não pôde deixar de falar. Itachi, eu não esperava que sua percepção visual fosse tão forte. Você conseguiu persistir por tanto tempo dentro do meu mundo prisão Yin-Yang sem ser afetado em nada, e não só isso. Você começou a invadir meu mundo prisão Yin-Yang com seu doujutsu. Itachi olhou para os pretos e brancos que começavam a ficar escarlates e disse, Tou-san, quando tudo ficar escarlate, será minha vitória. Não acho que você consiga aguentar por muito mais tempo. Fugaku suspirou, talvez ser derrotado por você seja o melhor final para mim. Tou-san, murmurou Itachi com um tom triste. Fugaku balançou a cabeça, esqueça. Assim que os negros e brancos desapareceram completamente, ele revelou sua figura e caminhou em direção a Itachi, falando em tom calmo, vamos acabar com isso. Continuar esta batalha não tem sentido, e eu aceito que você venceu. Itachi assentiu levemente enquanto retraía a proteção do espelho Yatta de dentro de seu corpo. Ao mesmo tempo, a invasão escarlate no mundo preto e branco também cessou. Após resolverem essas questões, Fugaku e Itachi simultaneamente retiraram suas habilidades visuais, e a batalha de Genjutsu chegou ao fim. Mansão do Patriarca Uchiha, Distrito Uchiha. A dupla pai e filho Fugaku e Itachi estava frente a frente, travando uma batalha que determinaria o destino do clã Uchiha. Mikoto, esposa de Fugaku e mãe de Itachi, sentava-se em silêncio por perto, aguardando o desfecho. Independentemente do resultado da batalha, ela estava preparada para aceitar seu destino. Enquanto Mikoto observava, a postura de Fugaku vacilou repentinamente, e ele caiu de joelhos no chão, respirando com dificuldade. Ao mesmo tempo, Itachi cambaleou, mas conseguiu se manter de pé, embora também respirasse com dificuldade. Mikoto compreendeu o desfecho ao observar o estado deles, mas permaneceu em silêncio, sentada ao lado de Fugaku. Após recuperar o fôlego, Fugaku se acalmou e escutou os sons vindos de fora da mansão. O que chegou aos seus ouvidos foram maldições e gritos de dor de seus companheiros de clã. Os sons ásperos deixavam claro que o golpe de estado havia fracassado. Contudo, Fugaku encontrou algum consolo no fato de que a maioria deles, mesmo feridos, ainda estava viva. Se não estivessem, haveria silêncio em vez de maldições e gritos. Como aquele que liderara o golpe, Fugaku sabia o destino que o aguardava. Com um suspiro, preparou-se mentalmente para o que estava por vir. Parece que o caminho que eu estava trilhando estava fadado ao fracasso, admitiu. Então virou-se para seu filho, Itachi, e acrescentou, Itachi, depois que eu morrer, por favor, proteja Sasuke e Kiyomi. Se a vila não puder tolerar os Uchiha, ou se a vida em Konoha se tornar insuportável, simplesmente deixe a vila. No fim das contas, o que você fizer depende de você. Você tem um Mangekyou Sharingan, então é capaz de se proteger. Certifique-se de sobreviver e não se perca no desejo de poder como eu fiz, aconselhou Fugaku ao filho, com a voz carregada de arrependimento. Mikoto sorriu gentilmente e acrescentou, além disso, certifique-se de se casar com Izumi e ter muitos netos. Estaremos cuidando de você. Ficou claro que Mikoto estava preparada para enfrentar qualquer destino que a aguardasse ao lado do marido. Vendo que seus pais estavam dispostos a dar a vida, Itachi respondeu apressadamente, Tou-san, Kaya-san, as coisas ainda não chegaram a esse ponto. Então, por favor, não falem sobre essas coisas. Fugaku balançou a cabeça com uma expressão resoluta. Não creio que haja outra opção. E duvido que aqueles anciãos se contentem com algo menos do que a cabeça do iniciador do golpe de estado. Itachi discordou, afirmando, não. O Okage-sama me ordenou especificamente que não o matasse. Ele acredita que sua morte apenas perpetuará o ciclo de ódio e insatisfação entre o clã Uchiha e a vila. Ele não quer que esse ciclo continue por mais tempo. Fugaku ficou surpreso. O quê? Questionou ele. Então, como vamos garantir que tais eventos não aconteçam no futuro, e quem será responsabilizado? Itachi explicou. Há uma maneira. O Okage-sama afirmou que não deseja sua morte. Ele apenas quer que você renuncie ao seu Mangekyou Sharingan e viva o resto da vida em retiro.
Se você concordar, os eventos desta noite serão tratados como se nada tivesse acontecido, e o clã Uchiha não será responsabilizado por nada. Capítulo 920. Desistir do meu Mangekyou Sharingan? Fugaku murmurou com um sorriso debochado. Ele continuou dizendo, então é tudo pelo Mangekyou. Eles realmente cobiçam esses olhos. Eu preferiria destruir meu Mangekyou Sharingan a entregá-lo a eles. Ele começou a concentrar chakra em seus olhos, aparentemente com a intenção de queimá-los. Fugaku estava determinado a não deixar ninguém usar seus olhos. Itachi esclareceu apressadamente. Tou-san, espere. Você está entendendo errado. Você só precisa entregar o Mangekyou Sharingan. Ele não será entregue à vila. Quem ficará com esses olhos serei eu. Você vai ficar com os meus olhos? Fugaku ficou surpreso e questionou. Você acha que aqueles anciãos vão aceitar isso? Itachi respondeu com um sorriso. Dirão a eles que a Matsukami roubou seus olhos. Há alguns dias, durante o planejamento para lidar com a situação do golpe de estado do clã Uchiha, Kuroto e Itachi tiveram uma longa discussão sobre o Mangekyou Sharingan de Fugaku. Se Sasuke despertasse o Mangekyou Sharingan, o que era altamente provável, haveria 3 pares de Mangekyou Sharingan conectados por laços sanguíneos. Dentre esses 3 pares, 2 poderiam ser fundidos para despertar o Mangekyou Sharingan eterno. Na história original de Naruto, após a aniquilação do clã Uchiha, o par de Mangekyou Sharingan nos olhos de Fugaku desapareceu. Provavelmente porque ele destruiu seus próprios olhos para garantir que Konoha jamais os obtivesse. Isso levou Itachi a sacrificar seus próprios olhos por Sasuke, um sacrifício significativo. Contudo, neste mundo, tal desfecho seria inaceitável, visto que a força de Itachi é considerada crucial. Kuroto, não querendo que o ciclo de ódio entre a vila e o clã Uchiha se intensifique, também não deseja a morte de Fugaku. Em vez disso, decide-se que Fugaku, o líder que planejou o golpe de estado, deve ser punido, mas não morto. Para alcançar esse objetivo, a fonte de poder de Fugaku, seu Mangekyou Sharingan, seria removida. Retirar os olhos de Fugaku, a raiz de seu poder, não só apazigua os outros líderes de Konoha, como também proporciona a oportunidade de criar um par de Mangekyou Sharingan eternos. A decisão foi tomada de usar o Mangekyou Sharingan de Fugaku para dar origem a esse novo e poderoso conjunto. Quanto a se Itachi ou Sasuke acabarão usando os olhos de Fugaku, Kuroto ainda não tomou uma decisão final. Considerando que Sasuke é a reencarnação de Otsutsuki Indra e possui o chakra Yin supremo em seu corpo, existe uma grande possibilidade de que ele desperte o Rinnegan no futuro. Portanto, faz sentido transplantar os olhos de Fugaku para Sasuke para ajudá-lo a despertar o Mangekyou Sharingan eterno e prepará-lo para o eventual despertar do Rinnegan. Ao ouvir as palavras de Itachi, Fugaku parou. Você ficará seguro mantendo meus olhos? Enquanto a Matsukami carregará a culpa? Questionou ele, cético. Mas será que a Matsukami perceberá isso? Itachi o tranquilizou. Fique tranquilo, Tou-san. O Okage-sama chegou a um acordo com a Matsukami, e esses foram os termos dele, então não há problema. A Matsukami aceitou e deu sua palavra. Fugaku permaneceu cético e expressou sua preocupação. Será que o Godami realmente elaborou um plano tão complexo? Itachi, você precisa ter cuidado. Isso também pode ser uma armadilha. Por ter sido enganado por Hiruzen Sarutobi diversas vezes, Fugaku desenvolveu uma profunda desconfiança em relação à facção Okage. Ele não conseguia deixar de temer que aquilo pudesse ser mais uma forma de engano. Itachi respondeu com um sorriso. Eu estava presente com o Okage-sama quando ele discutiu os detalhes com o Muzubi, então sei que não há problema algum. Ele acrescentou, nenhum membro do clã Uchiha saiu do distrito Uchiha esta noite, aqueles que saíram já foram mortos pelos Amatsukami. No fim, o clã Uchiha não se rebelou esta noite, em vez disso, eles foram atacados pelos Amatsukami por causa de seu Sharingan. Fugaku perguntou, foi Godami quem organizou tudo? Sim, Itachi assentiu e explicou. Então, contanto que você renuncie ao seu Mangekyou Sharingan, renuncie ao cargo de patriarca do clã Uchiha e também ao de capitão da polícia militar de Konoha, e viva o resto da sua vida em retiro, não haverá problema. Os anciãos do Conselho Consultivo não terão escolha a não ser aceitar esses resultados. E os membros do clã Uchiha que ainda estiverem vivos não serão responsabilizados pela rebelião. Não querer agravar ou perpetuar o ciclo de ódio entre o clã Uchiha e a facção Okage era apenas um dos motivos pelos quais Kuroto queria que Fugaku permanecesse vivo. Nos eventos daquela noite, se apenas Fugaku morresse enquanto Shizui e Shinichi permanecessem ilesos, isso levantaria suspeitas entre os membros do clã Uchiha e a vila. Kuroto queria evitar tais complicações. O valor de Fugaku como um recurso não renovável se estende a vários fatores cruciais. Primeiramente, como ninja de nível Kage, sua força é inquestionável, e como Kage, Kuroto não quer ver um recurso tão valioso morrer em vão. Esse é apenas um aspecto da importância de Fugaku. O outro aspecto diz respeito a Sasuke. Os gatilhos emocionais que levaram Sasuke a desbloquear seu Sharingan e Mangekyou Sharingan diferem da maioria dos outros Uchiha. Ele não despertou o Mangekyou Sharingan após testemunhar a aniquilação do clã Uchiha, nem após a morte de seus pais, nem mesmo após a morte de Itachi. Em vez disso, ele o despertou após descobrir o passado de Itachi, a verdade por trás da aniquilação do clã Uchiha e o sofrimento que Itachi suportou no cânone original. Agora que o clã Uchiha não foi aniquilado e Itachi não precisa mais sofrer, Kuroto precisa elaborar um plano alternativo para que Sasuke desperte o Mangekyou Sharingan. Esse passo é crucial para o poder futuro de Sasuke e para o eventual despertar do Rinnegan.
Sem desbloquear o Mangekyou Sharingan, o potencial de Sasuke seria limitado. Para garantir que Sasuke progrida conforme necessário, Fugaku será mantido vivo e usado como uma ferramenta para estimular Sasuke ocasionalmente. Esses estímulos o impulsionarão a buscar força e, por fim, desbloquear o Mangekyou Sharingan no futuro. A motivação de Kuroto para tomar essas atitudes em nome de Sasuke é simples: o futuro é incerto. E o mundo em que ele se encontra agora é muito diferente daquele que ele se lembra no cânone original. Diante dessa imprevisibilidade, é prudente ter o máximo de vantagens estratégicas possível. Kuroto reconhece o potencial excepcional em vários jovens, incluindo Naruto, Sasuke, Rock Lee, Karin, Shion, Mea e Neji. Ele está determinado a não deixar que esse potencial seja desperdiçado. Ao longo dos milênios de história do mundo ninja, poucos se qualificaram para alcançar o nível dos 6 caminhos. Para a maioria dos ninjas, seu potencial e limites são amplamente predeterminados por fatores como linhagem sanguínea, clã, ascendência e recursos disponíveis. Mesmo talentos excepcionais como Orochimaru, frequentemente considerado um prodígio que surge uma vez a cada geração, tem dificuldades para alcançar o nível de um Super Kage, quanto mais o dos 6 caminhos. No entanto, na próxima geração, várias crianças possuem esse potencial extraordinário: Naruto, Sasuke e Karin entre elas. Essas crianças são as cartas na manga de Kuroto. Para garantir seu crescimento e força, Kuroto acredita que eles devem passar pelas provações e tribulações necessárias, pois a verdadeira força muitas vezes é forjada através do sofrimento. A existência contínua de Uchiha Fugaku se tornará uma fonte de sofrimento para Sasuke, levando-o ao seu limite. Dessa forma, a redenção de Fugaku assume a forma de um catalisador para o crescimento de Sasuke. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.